17 de setembro de 1944. O céu sobre a Holanda Central está cinzento, carregado de nuvens baixas que engolem os aviões como se fossem presas fáceis. Você sente o ronco ensurdecedor dos motores dos Douglas C-47 Skytrain vibrando no peito, enquanto o Horsa, o planador de assalto, balança violentamente nas correntes de ar. Dentro da cabine apertada, o ar cheira a óleo de motor, suor e metal aquecido. Os homens da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica, apelidados de Red Devils por seus capes vermelhos, apertam as correias das mochilas pesadas, cheias de rifles Sten, granadas Mills e rádios pesados que prometem ser a linha vital entre o céu e a terra. O Major-General Robert Roy Urquhart, comandante da divisão, está no planador de comando, os olhos fixos no horizonte invisível. Ele ajusta o binóculo no peito, sentindo o peso da Operação Market Garden nos ombros. É o plano ousado do marechal de campo Bernard Montgomery: capturar as pontes sobre os rios Maas, Waal e Reno em uma investida rápida, abrindo caminho para os aliados até a Alemanha. Mas aqui, no ar, tudo parece distante. O vento uiva contra as asas de madeira e lona do Horsa, e um chiado intermitente vem do rádio. Manobra para a zona de pouso alfa. Mantenham formação. Abaixo, os campos holandeses se estendem como um tabuleiro de xadrez interrompido por diques e canais. Arnhem, a joia da coroa da operação, com sua ponte vital sobre o Reno, espera a 1ª Brigada Aerotransportada, liderada pelo brigadeiro-general Gerald "Pip" Roberts. Os planadores mergulham, o solo se aproximando rápido demais. Explosões distantes ecoam, fogo antiaéreo alemão, Flak de 88mm rasgando o ar. Um planador vizinho é atingido. Você vê pedaços de madeira voando como confetes mortais, homens gritando enquanto caem em espiral. O impacto é brutal. O Horsa raspa o chão, derrapando por um campo enlameado perto de Wolfhaze, a 10 quilômetros de Arnhem. Portas se abrem com um rangido e os paraquedistas saltam para fora, rifles em punho, o coração martelando. O tenente-coronel John Frost, do 2º Batalhão de Paraquedistas, é um dos primeiros a emergir, sua voz cortando o caos. Formem linhas, protejam os equipamentos. Os jeeps Willys e canhões antitanque rebocados pelos planadores são arrastados para a cobertura, enquanto o ar enche-se de fumaça e o cheiro acre de pólvora fresca. A zona de pouso é um pandemônio controlado. Aviões Junkers Ju-52 alemães foram avistados mais cedo, mas os aliados chegam em massa. 34,00 homens, 1.500 veículos e 320 planadores na primeira onda. Frost organiza sua companhia, os homens sujos de lama, olhos alertas para as matas densas ao redor. O rádio crepita. Urquhart para todas as unidades. Avancem para a ponte. Tempo é tudo. Mas já há um sussurro de dúvida. Os rádios portáteis, os número 18 sets, são temperamentais. As baterias esgotam rápido, e a frequência de 38 MHz luta contra as colinas e edifícios de Arnhem. Enquanto isso, em terra, os primeiros contatos com o inimigo surgem. Uma patrulha alemã da 9ª e 19ª SS Panzer Division, acampadas ali por acaso, uma falha de inteligência britânica, reage rápido. Tiros de MG-42 rangem como metralhadoras demoníacas e os paraquedistas se jogam atrás de cercas. Frost grita ordens. Fogo de supressão! Avancem pela estrada principal! Seus homens, treinados na dura escola de North Africa e Sicília, respondem com rajadas de Bren Guns, mas o pânico inicial custa vidas. Um soldado, o cabo Harry Woods, cai com um tiro no peito, seu grito abafado pelo trovejar de um tanque Panzer IV que surge na curva. Urquhart, agora no solo em uma fazenda próxima, monta seu quartel-general improvisado em uma van de comando. Mapas se espalham sobre caixas de munição e ele traça linhas com o dedo. A ponte deve ser segura em 48 horas. O XXX Corpo virá pelo sul. Seu sinalizador,
O tenente-coronel Charles Mackenzie testa o rádio. Hotel para Baker confirma em recepção. Silêncio. O chiado persiste, mas as respostas vêm fragmentadas. Os planadores subsequentes chegam, trazendo mais suprimentos. 144 tanques leves, Tetrarch e artilharia, mas a dispersão é real. Alguns pousam a quilômetros de distância, isolados em bolsões de resistência. Você imagina o suor escorrendo pelo rosto de Frost, enquanto ele lidera o avanço pela Utrecht-Zeweg, a estrada para Arnhem. Casas de tijolos alinham o caminho, e civis holandeses acenam das janelas, oferecendo água e pão. Mas o otimismo é frágil. Às 15 horas, o batalhão de Frost atinge os subúrbios, enfrentando barricadas improvisadas pela Wehrmacht. Uma granada de tanque perfura uma parede próxima, e o ar enche-se de poeira e gritos. Mantenha uma linha, berra Frost, seu bigode úmido de tensão. O rádio no ombro de seu sargente crepita fracamente. Comando, estamos a 2 quilômetros da ponte. Inimigo leve. No quartel-general de Urquhart, a frustração cresce. Relatos chegam por mensageiros a pé. Os rádios falham em 30% das transmissões, vítimas de umidade e interferência. O general ouve sobre o 1º Batalhão Independente de Paraquedistas da Polônia, pousando mais tarde, mas sem coordenação clara. A noite cai cedo, com chuva fina transformando o solo em lama pegajosa. Fogueiras alemãs piscam ao longe, e o som de motores de caminhões inimigos ronca nas estradas secundárias. Urquhart caminha para fora da van, acendendo um cigarro apesar do frio que penetra os ossos. Amanhã selamos isso, murmura para si mesmo, mas no fundo uma dúvida rói. E se as mensagens não chegarem? Enquanto os homens de Frost se entrincheiram em prédios ao redor da ponte de Arnhem, uma estrutura imponente de aço sobre o Reno Largo, o erro começa a se delinear. Um sinal de rádio perdido, uma frequência mal sintonizada e ordens vitais evaporam no éter. Os tanques do XDX Corpo, liderados pelo general Brian Horrocks, avançam devagar pelo sul, atolados em congestionamentos e minas. Em Arnhem, a ponte parece ao alcance, mas o silêncio dos rádios isola os heróis no ar. O que viria a seguir testaria não só armas, mas a frágil teia de palavras que une homens em batalha. Se quiser acompanhar outros relatos como este, inscreva-se no canal. 18 de setembro de 1944. A aurora rompe cinzenta sobre os subúrbios de Arnhem, com uma névoa úmida que se agarra aos telhados de tijolos como um véu de luto. Você ouve o estalo distante de tiros isolados ecoando pelas ruas estreitas, enquanto o cheiro de fumaça de lenha misturada à pólvora impregna o ar. O tenente-coronel John Frost acorda no porão úmido de uma casa na beira da ponte, o corpo dolorido de uma noite passada em alerta, o rifle Lee Enfield ao lado como um companheiro fiel. Seus homens, cerca de 700 paraquedistas do 2º Batalhão, estão espalhados por prédios improvisados como fortalezas. A escola primária, o hotel Hartenstein e as margens do Reno Largo e Preguiçoso. Frost se levanta, esfregando os olhos injetados, e sobe as escadas rangentes para avaliar a posição. A ponte de Arnhem, uma maravilha de aço e concreto construída nos anos 30, com seus 660 metros de comprimento, ainda está sob controle aliado, mas o cerco alemão aperta como uma corda ao redor do pescoço. Panzergrenadiers da 9ª SS Panzer Division, reforçados durante a noite por elementos da 10ª SS, formam linhas invisíveis nas colinas além do rio. Frost pega o binóculo e varre o horizonte. Tanques Tiger roncam em posição, seus canhões de 80 e Billy apontados como acusações silenciosas. Eles estão se reunindo, murmura para o capitão Tony Frank, seu segundo em comando, que acende um cigarro com mãos trêmulas. Precisamos de reforços. Onde diabos está o resto da divisão? No quartel-general de Urquhart, a 10 quilômetros dali, em Osterbeek, o caos da comunicação se aprofunda.
A van de comando é um formigueiro de oficiais. Mapas amassados cobrem as mesas e o ar fede a café frio e ansiedade. O major-general Robert Urquhart caminha de um lado para o outro, o casaco sujo de lama da véspera. Seu sinalizador-chefe, o tenente-coronel Charles Mackenzie, luta com o rádio número 18, girando botões enferrujados. Frost para comando, posição segura na ponte. Precisamos de munição e artilharia. Sobre. Crepita a voz fragmentada do alto-falante, mas é interrompida por estática. Mackenzie responde. Comando para Frost. Confirmado. XXX. Corpo avança. Mantenham posição. Silêncio. A frequência de 38 MHz projetada para curtas distâncias luta contra as interferências das árvores densas e das construções de Arnhem. Baterias de rádio esgotam em horas, e os sets portáteis pesados como mochilas, com antenas que se dobram como gravetos, falham em 40% das tentativas agora. Você sente a frustração de Urquhart como um peso no ar. Ele envia mensageiros de bicicleta pela Utrecht-Zeeweg, arriscando franco-atiradores alemães escondidos em sótãos. Um deles, o sargento Bill Fulton, pedala sob fogo de morteiros, o coração na boca, carregando ordens para Frost. Segurem a ponte a todo custo. A 4ª Brigada de Planadores chega ao entardecer. Mas o caminho está minado por patrulhas SS. Fulton é ferido no ombro por uma rajada de MP-40. E sua mensagem chega atrasada, rasgada e manchada de sangue. Enquanto isso, no sul, o XXX corpo do general Brian Horrocks engatinha para frente. Seus tanques Churchill e Sherman, atolados em estradas estreitas perto de Eindhoven, enfrentam contra-ataques da 15ª Panzer Grenadier Division. Um engarrafamento de 100 quilômetros paralisa o avanço. Caminhões de suprimentos, canhões rebocados e infantaria britânica misturados em uma fila infernal. Horrocks grita no rádio de seu carro de comando. Avancem, pelo amor de Deus! Arnhem depende de nós! De volta a Arnhem, o dia esquenta com o sol fraco filtrando a névoa. Frost organiza defesas. Metralhadoras Vickers em janelas, canhões Piat antitanque posicionados em ruas laterais e barricadas de móveis e veículos queimados. Seus homens, rapazes de Liverpool e Manchester, endurecidos por batalhas em Renânia, compartilham rações frias, biscoitos duros e chocolate derretido. Um soldado, o privado Tommy Byrne, limpa seu rifle Stein, os dedos calejados tremendo levemente. Ouvi no rádio que os poloneses estão vindo, diz ele a um companheiro, mas o set próximo chiado nega. Só estática. Às 10 horas, o primeiro grande ataque alemão surge. Um pelotão de infantaria da SS, apoiado por um 100 Caterpillar Stu-G3, avança pela Lower Rhine Street. O canhão de 75 mm do Stu-G ruge, explodindo a fachada de uma casa e mandando tijolos voando como estilhaços. Frost berra ordens. Fogo concentrado. Piat, agora! Um projétil Piat disparado pelo cabo Eric Woods acerta o flanco do Stug, incendiando-o em uma bola de fogo alaranjada. Gritos em alemão ecoam enquanto os sobreviventes recuam, mas o custo é alto. 3 paraquedistas caem, um deles o tenente Peter Barry, atingido na cabeça por uma bala de sniper. O sangue escorre pelas escadas e Frost sente o peso de cada perda como uma ferida pessoal. Ele tenta o rádio novamente. Frost para Urquhart. Ataque repelido, mas munição baixa. Status do XXX corpo? Nada. A interferência piora com a chegada de aviões alemães Focke-Wulf FW-190, bombardeando zonas de pouso próximas. Planadores Horsa da segunda onda, carregando a 4ª Brigada Paracaidista com seus jipes e morteiros de 3 polegadas, são abatidos em massa. De 140 planadores esperados, só 70 chegam, dispersos em campos minados perto de Renkum. Urquhart, no QG, recebe relatos parciais por telefone de campo, uma linha frágil estendida por cabos enterrados.
Ele ouve sobre o batalhão de Frost segurando, mas ignora a urgência da munição. O erro de comunicação se alastra como uma infecção. Envie os poloneses para o Reno, ordena ele ao brigadeiro-general Stanislaw Sosabowski, cujas tropas da 1ª Brigada Independente de Paraquedistas Poloneses pousam sob fogo pesado às 17 horas. Mas os barcos de assalto para cruzar o rio estão retidos por ventos fortes e falta de coordenação. Sosabowski, um veterano da invasão da Alemanha em 1939, franze a testa em sua posição em Driel. Sem ordens claras, perdemos o momentum. Seu rádio, um modelo polonês similar ao número 18, falha na ponte para o britânico, isolando ainda mais as forças. Ao entardecer, o cerco em Arnhem se fecha. Tanques Panzer IV e canhões de assalto Hummel posicionam-se nas alturas de Johannesburg, bombardeando as posições de Frost com salvas de 105 mm que fazem o chão tremer. Seus homens contra-atacam com granadas e fogo de Bren, mas o isolamento morde fundo. Um médico de campo, o capitão David Russell, costura feridas sob lanternas, o ar cheio de gemidos e o fedor de desinfetante. "Segurem, rapazes", diz ele, injetando morfina em um soldado com a perna esmagada. Frost, no telhado de um prédio, vê flares alemães iluminando o céu noturno, sinalizando reforços chegando. A 106ª Panzer Division, alertada por inteligência Luftwaffe. O rádio crepita uma última vez. Uma mensagem fragmentada de Urquhart. Reforços amanhã. Mas some no éter. A noite cai pesada, com chuva transformando as ruas em rios de lama. Frost distribui as últimas balas, os olhos fixos na ponte escura. O Reno flui indiferente abaixo, carregando sonhos de salvação. Mas o silêncio dos rádios, esse erro invisível nascido de tecnologia falha e distância impiedosa, isola os Red Devils como uma ilha em chamas. Amanhã traria mais sangue e a teia de comunicação rompida poderia selar seu destino. 19 de setembro de 1944. O amanhecer surge sangrento sobre Arnhem, com o sol filtrando através de uma cortina de fumaça negra que sobe das ruínas fumegantes ao longo do Reno. Você sente o tremor no ar, um rugido baixo de motores diesel ecoando das colinas, enquanto o cheiro acre de óleo queimado e carne chamuscada se mistura ao orvalho da manhã. No perímetro defendido por John Frost, os paraquedistas do 2º Batalhão se agacham em trincheiras improvisadas, os rostos enegrecidos pela fuligem, olhos vermelhos de exaustão. O tenente-coronel Frost, com o uniforme rasgado e um curativo improvisado no braço, emerge de um bunker subterrâneo na escola primária, o rifle Sten pendurado no ombro como uma extensão do corpo. "Relatórios?", pergunta ele ao sargento-chefe, cuja voz rouca corta o silêncio tenso. "Munição em 20%, senhor. Os piates estão secos." "E os rádios?" Ainda nada. A ponte de Arnhem, agora um esqueleto de aço marcado por crateras de bombas, permanece sob controle aliado, mas o cerco alemão é um punho de ferro se fechando. Elementos da Noma e 10ª SS Panzer Divisions, reforçados pela noite com a chegada da Kampfgruppe Kraft, uma força improvisada de paraquedistas alemães da 1ª Fallschirmjäger Division, pressionam de todos os lados. Tanques Panther, com seus canhões longos de 75 mm, posicionam-se nas ruas adjacentes, seus escapamentos expelindo nuvens de exaustão que pairam como fantasmas. Frost ajusta o binóculo e vê o movimento. Infantaria SS avançando em ondas, apoiada por canhões de assalto Jagdpanzer IV, cujos disparos de 70 mm rasgam o ar como trovões. "Preparem as Bren para fogo cruzado", ordena ele, a voz firme, apesar do cansaço que corrói os ossos.
Seus homens, agora reduzidos a 500 combatentes efetivos após as perdas da véspera, respondem com um murmúrio de assentimento, carregando cartuchos de 7,92 milímetros para as metralhadoras Vickers, montadas em janelas estilhaçadas. 10 quilômetros ao sudoeste, em Oosterbeek, o quartel-general de Robert Urquhart é um vórtice de desespero controlado. A van de comando, agora cercada por sacos de areia e arame farpado, pulsa com o zumbido de geradores e o crepitar incessante dos rádios número 18. O major-general Urquhart, o rosto marcado por linhas profundas de preocupação, inclina-se sobre um mapa iluminado por uma lâmpada fraca. Onde estão os planadores da 1ª Brigada? Exige ele do brigadeiro John Hackett, comandante da 4ª Brigada de Planadores, que acaba de chegar de uma posição avançada. Hackett, um oficial alto e estoico com cicatrizes de batalhas na Grécia, responde com amargura. Perdemos metade na zona de pouso perto de Hilsum. Flak de 20 Miners e caças Messerschmitt Bf-109 os dizimaram. Os que pousaram estão isolados, lutando por suprimentos. O erro de comunicação se ramifica como raízes podres. Mensagens para Frost sobre a chegada iminente de reforços evaporam na estática. O tenente-coronel Charles Mackenzie, o sinalizador-chefe, martela os botões do rádio principal. Um set mais robusto conectado a uma antena improvisada em uma árvore. Urquhart para Frost. Reforços em rota. Segurem por mais 24 horas. Sobre. Silêncio. A umidade do Reno interfere nas ondas de rádio e as frequências sobrecarregadas por transmissões aliadas colidem com as alemãs, criando um caos invisível. Você imagina o pânico nos corações dos homens de Frost enquanto o primeiro ataque do dia irrompe às 8h. Um pelotão de SS, liderado pelo Obersturmführer Sepp Kraft em pessoa, avança pela Utrecht-Zeeweg com granadas de fumaça ocultando seu progresso. O rugido de um Panther ecoa, seguido pelo estrondo de seu canhão principal, que explode um Jeep Willys abandonado e manda estilhaços de metal voando como shrapnel mortal. Fogo! Grita Frost de uma posição elevada no hotel próximo, e as Bren Guns respondem em rajadas furiosas, cortando a fumaça com traços de balas. Um soldado polonês, um dos poucos que se juntaram na noite anterior, fugindo de Driel, mira com sua Bofors antiaérea adaptada e acerta o motor do Panther, incendiando-o em uma erupção de chamas. Mas o custo é brutal. O cabo Tommy Byrne, que você viu limpando seu stand na véspera, é atingido por uma rajada de MG-42 caindo de uma janela com um grito gutural que ecoa pelas ruas vazias. O médico David Russell rasteja até ele sob fogo cruzado, aplicando um torniquete no ferimento abdominal, mas os olhos de Byrne se vidram em segundos. Perdemos mais 5, relata um mensageiro ofegante a Frost, que aperta os punhos até os nós dos dedos branquearem. No sul, o XX Corpo de Brian Horrocks finalmente rompe as linhas em Nijmegen, capturando a ponte sobre o Waal após um assalto anfíbio heróico pela 802ª Divisão Aerotransportada Americana. Tanques Sherman e caminhões GMC avançam pela rodovia Hells Highway, mas o progresso é lento, engarrafado por pontes destruídas e Minasteller alemãs. Horrocks, em seu carro de comando M3 Half-Track, martela o painel. Transmitam para Urquhart. Estamos a 15 quilômetros de Elst. Reta para o Reno em 48 horas. Mas a mensagem, enviada via rádio de longa distância para o quartel-general aliado em Bruxelas, demora a chegar a Oosterbeek. Quando finalmente crepita no set de Mackenzie, é distorcida. XXX avança. Elst. 72 horas. Urquhart ouve errado, interpretando como um atraso fatal, e envia ordens equivocadas para Hackett. Consolidem em Oosterbeek. Não arrisquem o rio. Isso isola ainda mais Frost, cujos pedidos urgentes por munição, balas de 9 mm para os Sten, projéteis para os Piat, se perdem no éter.
À tarde, o cerco se intensifica com um bombardeio de artilharia pesada. Canhões Nebelwerfer alemães, apelidados de órgãos de Stalin pelo seu uivo aterrorizante, disparam salvas de foguetes de 150 metros de Westerwort, transformando as posições de Frost em inferno. O chão treme como se a terra estivesse viva e edifícios desabam em nuvens de poeira que sufocam os pulmões. Um projétil atinge o telhado do Hotel Hartenstein, matando o capitão Tony Frank instantaneamente, seu corpo esmagado sob vigas de madeira. Frost, coberto de detritos, organiza um contra-ataque com as últimas granadas Mills, lançando-as em uma barricada SS próxima. Explosões iluminam o ar com flashes alaranjados, e gritos em inglês e alemão se misturam ao caos. Mas os reforços poloneses de Stanisław Sosabowski, acampados em Driel do outro lado do Reno, hesitam sem ordens claras. Seus barcos de assalto, lanchas Storm Classe D, são lançados no rio turbulento, mas fogo de metralhadoras alemãs de uma MG-42 em uma margem os repele. Um bote afunda, levando 7 poloneses para as águas frias, suas armas afundando com eles. Sosabowski, furioso em sua tenda, testa o rádio. Driel para Osterbeck, pronto para cruzar. Confirmem. Estática. A incompatibilidade de frequências, os sets poloneses em 42 Hz contra os britânicos em 38, cria um abismo intransponível. Ao cair da noite, o perímetro de Frost encolhe para 1 km², um bolsão de resistência em meio a um mar de aço alemão. Tanques Stuttgart-C circundam como predadores, seus canhões ocasionalmente rugindo para testar as defesas. Os paraquedistas racionam balas, usando facas e baionetas em combates corpo a corpo nos becos escuros. Frost, encostado a uma parede úmida, acende um cigarro roubado de um kit de primeiros socorros, o brilho iluminando seu rosto exausto. Um mensageiro finalmente chega de Osterbeck, pedalando uma bicicleta sob cobertura da escuridão. Ordens do general, segurem até amanhã. XXXX. Corpo está perto. Mas a mensagem é otimista demais, baseada em relatos fragmentados. No QG de Urquhart, a frustração vira raiva. Ele caminha para fora, o vento frio chicoteando seu casaco, enquanto flares alemães iluminam o céu como estrelas falsas. Aviões Junker Ju-87. Stuka mergulham em zonas de pouso, impedindo a terceira onda de suprimentos, caixas de munição, rações e baterias para rádios que poderiam salvar tudo. A chuva recomeça, transformando o Reno em um espelho negro de reflexos distorcidos. Frost olha para a ponte, agora minada por engenheiros alemães invisíveis na escuridão, e sente o isolamento como uma asfixia. O erro de comunicação, esse fio invisível rompido por falhas técnicas e distâncias impiedosas, transforma heróis em fantasmas. Com o amanhecer, o cerco prometia quebrar ou engolir os Red Devils de vez, e as mensagens perdidas ecoariam em sangue. 20 de setembro de 1944. O crepúsculo se arrasta sombrio sobre as ruínas de Arnhem, com o Reno refletindo tons de cinza e vermelho como veias abertas no peito da cidade. Você sente o fedor persistente de pólvora úmida e decomposição, misturado ao cheiro de chuva recente, enquanto o vento uiva através das estruturas esburacadas como um lamento coletivo. No coração do perímetro encolhido, o tenente-coronel John Frost se agacha em um porão improvisado sob o que resta da escola primária, o rosto iluminado pelo brilho fraco de uma lanterna a querosene. Seus olhos, fundos de fadiga, varrem os rostos exaustos de seus paraquedistas restantes. Agora pouco mais de 300 almas endurecidas, com uniformes rasgados e bandagens sujas cobrindo feridas frescas. O rifle Sten de Frost está ao lado, com apenas um carregador sobrando, e o rádio número 18 portátil, com sua antena dobrada como um galho quebrado, emite apenas um chiado vazio que ecoa como uma sentença de morte.
A ponte de Arnhem, outrora um troféu reluzente, agora é um campo de batalha estilhaçado. Trilhos torcidos por explosões de minas Simini-alemãs. E o aço marcado por impactos de obuses de 105 mililitros dos canhões Hummel, posicionados nas colinas de Oosterbeek. Frost se levanta devagar, o corpo protestando com dores de uma costela rachada, e sobe para o telhado desmoronado. "Status da munição?" pergunta ele ao cabo sobrevivente Eric Woods, que limpa o cano de uma Bren Gun com um pano encharcado. "Quase zero, senhor. As Vickers estão secas. E os Piat? Só projéteis de fumaça. O cerco da Noma SS Panzer Division, agora reforçada pela Kampfgruppe von Tettau, uma mistura de reservas holandesas e Fallschirmjäger alemães, aperta como uma garra. Tanques Tiger Prio roncam nas ruas periféricas, seus canhões de 80 mm ocasionalmente disparando para sondar as defesas, enviando vibrações que fazem o chão tremer e poeira cair dos tetos. 10 quilômetros dali, em Oosterbeek, o quartel-general de Robert Urquhart é um bunker de desespero, cercado por um anel de fogo alemão que se fecha a cada hora. A van de comando, bombardeada na véspera, agora opera de uma casa de fazenda fortificada com sacos de areia e metralhadoras Lewis em janelas barricadas. Urquhart, o bigode grisalho úmido de suor apesar do frio, inclina-se sobre o rádio principal, um SET número 19 mais potente, mas ainda refém da interferência. Seu sinalizador, o tenente-coronel Charles Mackenzie, gira os diales com dedos trêmulos. "Frost, respondam! Reforços poloneses cruzaram o rio às 14. XXX, corpo, avança de Elst. Estática. A mensagem, vital para unir os fragmentos da primeira divisão aerotransportada, dissolve-se no éter sobrecarregado. Frequências colidindo com transmissões da Luftwaffe. Aviões Focke-Wulf FW-190 patrulhando o céu. E a topografia ondulada de Arnhem engolem as ondas de 38 MHz como um abismo. Mackenzie envia um mensageiro a pé, o sargento Bill Fulton, agora com o ombro enfaixado, carregando ordens escritas. Evacuem para Oosterbeek se possível. A ponte é insustentável. Você imagina o pavor de Frost ao ouvir o rugido de um novo ataque às 18 horas. Uma onda de infantaria SS, apoiada por 100 Caterpillars Stug IV, com canhões de 75 mm, avança pela Lower Rhine Street sob cobertura de fumaça de granadas NB. O primeiro disparo de um Stug explode uma barricada de veículos queimados, mandando o Jeep Willys de Frost pelos ares em uma chuva de metal retorcido. "Fogo de oportunidade! Usem tudo o que tiverem!" berra Frost, disparando sua Sten em rajadas curtas contra silhuetas emergindo da névoa. Seus homens respondem com o que resta. Facas de combate Fairbairn Sykes em embates corpo a corpo nos becos e granadas Mills lançadas à mão que iluminam a escuridão com explosões alaranjadas. Um paraquedista, o privado Jack Taylor, crava sua baioneta no peito de um grenadier SSS, mas é abatido por uma rajada de MP-40 no mesmo instante, seu corpo caindo em uma poça de lama vermelha. O médico David Russell, com suprimentos racionados a quase nada, rasteja entre os feridos, murmurando preces enquanto injeta as últimas doses de morfina. "Segurem por Deus", diz ele a um rapaz com o abdômen aberto, mas os gemidos se transformam em silêncio um a um. No sul, o general Brian Horrocks força o XXX corpo através de Elst, com tanques Churchill escalando diques sob fogo de Panzerfausts alemães. A 52ª Divisão de Montanha Lowland, recém-desembarcada, flanqueia as posições da 15ª Panzer Grenadier, mas o avanço para o Reno é paralisado por pontes demolidas e um contra-ataque feroz da 106ª Panzer Division. Horrocks, em seu M3 Half-Track, recebe um relatório fragmentado via rádio de Bruxelas. Urquhart relata cerco total em Oosterbeek. Frost isolado na ponte. Ele responde furiosamente: "Transmitam.
Avançamos para o Reno em 24 horas. Munição aérea em rota. Mas a cadeia de comunicação falha novamente. Estações de retransmissão britânicas em Nijmegen, sobrecarregadas, distorcem a mensagem para atraso de 72 horas, chegando a Urquhart como um golpe final. O general, caminhando entre feridos em uma enfermaria improvisada, ouve a distorção e toma a decisão fatídica. Preparem a evacuação, não podemos sacrificar mais. E ordens para Frost, cruciais para um último esforço na ponte. Nunca saem do QG, perdidas em cabos cortados por artilharia. Às 22h02, o perímetro de Frost colapsa. Um Tiger I, seu canhão principal rugindo como um dragão, perfura a parede de um prédio adjacente, esmagando uma posição de metralhadora Vickers e matando o capitão substituto em uma explosão de concreto. Os paraquedistas recuam para o último bastião, o Hotel Hartenstein, agora um forte em ruínas com andares desmoronando. Frost organiza uma defesa circular. Os homens de costas uns para os outros, disparando as últimas balas em salvas desesperadas. Uma mensagem de rádio, milagrosamente clara por um instante, crepita. Fragmentos de evacuação Oosterbeek, mas some antes de completar. Sem confirmação, Frost assume um alívio iminente e segura, pagando com mais vidas. O Obersturmführer Sepp Kraft, liderando os SS, coordena o cerco com precisão teutônica, seus rádios Fuge-5 mais confiáveis, cortando o caos aliado. A noite se arrasta em um inferno de flares e morteiros. Na outra margem do Reno, os poloneses de Stanisław Sosabowski, após cruzarem em barcos Storm sob fogo pesado, perdendo 100 homens no processo, recebem ordens confusas e se entrincheiram em drill, sem poder aliviar Frost. Seus sets de rádio em frequência incompatível ecoam em vão. Prontos para assalto, coordenadas. Silêncio. Urquhart, no QG bombardeado, vê aviões da cota lançando suprimentos, caixas de munição e rações caindo de paraquedas, mas 90% erram o alvo, caindo em linhas alemãs graças à falta de marcação precisa por rádios falhos. 21 de setembro amanhece com o cerco completo. Frost, ferido no ombro por estilhaços, rende-se ao amanhecer, sua bandeira branca tremulando sobre a ponte perdida. Dos 700 homens originais, só 100 sobrevivem ilesos. O resto, capturados ou mortos, pagam o preço do isolamento. Urquhart ordena a retirada geral para o Reno, uma evacuação noturna em 25-26 de setembro que salva 410, 0, mas deixa 500 para trás. O erro de comunicação, rádios frágeis, frequências erradas, mensagens distorcidas, transforma Market Garden em tragédia, adiando a libertação da Europa por meses. Em Arnhem, o Reno flui indiferente, carregando ecos de gritos perdidos no vento, um lembrete de como palavras não ditas podem custar impérios e vidas.